Seja bem-vindo a mais um EB Drops, o podcast do Capacitário, Centro de Estudos Bíblicos da Igreja Batista de Vila Euro. Eu sou o Lucas e lendo o capítulo 12 de Atos, eu descobri que o apóstolo Pedro, além de ser pescador, discípulo de Jesus, pregador da palavra, curandeiro, ele também foi o percussor do portão automático. Portão automático. O pessoal vai descobrir o que é. Bom, galera, meu nome é Elder e Deus costuma operar no mundo por meio do seu povo. E a gente vai ver isso hoje aqui nesse capítulo. É verdade, é isso aí. A gente está na jornada dos improváveis, Improváveis parte 2, né? A gente está estudando a vida e a obra, né, na verdade, dos apóstolos através da ação do Espírito Santo no livro de Atos. Então, a gente está chegando já quase ali na metade, no capítulo 12, que a gente vai falar hoje. Tem uma mudança de rota bem focada, que vai mudar toda a história do livro, mas a gente conversa mais para o final. E a gente vai falar também do capítulo 11. Então, a gente sempre recomenda que vocês leiam os capítulos antes de ouvir o podcast. E a gente já vai começar, então, falando do capítulo 11, que tem, né, Helder, uma semelhança. Ele, na verdade, ele é o desdobramento do capítulo 10. Se você não ouviu, ouça o podcast passado. No capítulo 10, a gente teve todo aquele movimento de Pedro e Cornélio e toda a questão da salvação chegando aos gentios, a descida do Espírito Santo. E aí Pedro precisa se explicar diante dos judeus lá em Jerusalém. Conta pra gente como que foi essa história aí, Helder. Então, o que acontece? Pedro volta, né, feliz da vida, fala assim, eu tava lá, aí Cornélio se converteu, a família se converteu, né, o gentio se convertendo, e qual não é a surpresa dele, que o pessoal já levanta e fala assim, você tava lá comendo com incircuncisos, né, você sentou lá com os incircuncisos, você tava lá com eles e tal, né, já veio com aquelas voadoras no peito dele. E a nossa primeira reação quando vê, né, esse texto, é exatamente essa, assim, nossa, os caras já vieram, como assim? Vai por causa da graça, Jesus, não sei o quê. Mas a gente tem essa reação porque a gente não está ligado no que está rolando ali, o que está se passando na cabeça daqueles caras, né, que estão ali falando com Pedro. Vamos lembrar que Pedro está ali na igreja de Jerusalém, que era meio que o centro de operações, né, como o autor do livro fala aqui, era da onde a coisa realmente estava sendo coordenada ao longo ali da igreja que estava nascendo ali na região. Então o que a gente tem que pensar ali? Pessoal, ali em Jerusalém eram os judeus cristãos, eram os judeus que tinham acabado de se converter ao cristianismo, que estão vindo de milhares de anos, né, potencialmente, de história e de cultura e de religião mesmo judaica. Então o que está se passando na cabeça deles ali, pessoal? A circuncisão para o judeu, ela não era qualquer coisa. A circuncisão para o judeu não era um negócio ritualístico apenas. A circuncisão para o judeu não era algo só simbólico fisicamente, né, literalmente. A circuncisão para o judeu, ela significava a separação do povo judaico do resto do povo, dos povos ímpios. Quando o judeu vira para alguém e fala assim, o seu incircunciso, né, chama alguém de incircunciso, tanto que eles se chamam de circuncidados e os outros de incircunciso. Ele está querendo dizer o seguinte, olha, você é um pagão, você é um adúltero, você é um, sei lá, qualquer outros xingamentos que vocês imaginam. É o xingamento mesmo, né, Helder? É isso aí. A gente até lembra do pequeno Davizinho chamando Golias, né? De quem são estes incircuncisos que falam contra o Senhor dos Exércitos, né? Então é um xingamento mesmo, assim. Era o palavrão da época, provavelmente, né, para o judeu. Porque, de fato, assim, quando surgiu a aliança de Abraão com o povo de Israel através da circuncisão, de quem que Deus estava separando o povo ali dele? Era realmente de nações idólatras, de nações que tinham, sei lá, rituais ali religiosos envolvendo devassidão, que sacrificavam crianças, e todo tipo de horrores que você possa imaginar. Era disso que Deus estava separando. Então, na cabeça do judeu, em todas as histórias orais que eles ouviam, em toda a cultura, em toda a criação dele, na cabeça dele é o seguinte, olha, você é circunciso, você é separado por Deus. Quem não é circunciso é tudo isso que a gente está falando aqui. Então, aquelas pessoas ali, embora sim convertidas, e genuinamente, e não pense que eles não acreditavam no senhorio de Jesus, não acreditavam que Jesus era o Salvador, que era o Messias, não, eles acreditavam, mas eles ainda estavam com essa raiz, né? Então, essa compreensão do porquê que eles estão, né, agindo dessa forma, ela é extremamente importante para a gente entender
o que está acontecendo aqui. E sabe o que é curioso, Helder? Não é curioso, eu acho que é importante a gente destacar nesse ponto, e que assim, são 2000 anos de história. A gente não está falando assim de algo que não está profundamente enraizado. E é a questão da aliança. Para o judeu ortodoxo, até hoje, né? A gente não está falando, hoje a gente está falando de 4.000 anos de história. Mas até hoje, para o judeu ortodoxo, a questão da aliança, a velha aliança que a gente entende, né? Que Jesus ele cumpriu a aliança, mas ela realmente tinha essa separação. E por isso da compreensão do judeu de que só os judeus eram salvos, de que o Messias viria só para os judeus, e toda aquela questão que a gente sempre frisa aqui nos estudos que a gente tem frisado nos estudos aqui de Atos, de que a ideia na cabeça deles era de que o Messias, ele era um Messias para a redenção de Israel. Então, entender essa questão da aliança facilita muito essa nossa compreensão, né? E por isso, essa aliança, ela vai sendo perpetuada, né? Ela foi primeiro dada lá em Abraão, Isaac, Jacó, depois vem Moisés, depois vem Davi. Então ela vem sendo reafirmada aquela aliança. E aí vem Jesus e cumpre a aliança. E a partir de Jesus é a nova aliança. Tanto é que antes de morrer, na última ceia, Jesus fala: tomai, comei, esse é o meu sangue, esse é meu corpo, da nova aliança. Só que quem estava ali eram só os discípulos, né? Os judeus, eles estavam, mas não entenderam o que era aquilo, né? Então Jesus, ele cumpre com a antiga aliança, e por isso que ele é o cumprimento da lei, no final das contas, e mais do que isso, né? Ele assina uma nova aliança, ele assina com o seu sangue uma nova aliança, e essa nova aliança, ela agora é com a igreja, e ela se expande para todos, e isso que está acontecendo no capítulo 10, né? Só que coitado do Pedro, que tinha que se explicar isso para a liderança da igreja, né? Ele tinha tido essa revelação, essa visão, acompanhou o acontecimento em loco, mas agora ele precisa explicar isso para a galera, tirar 2000 anos de cultura e de religião da cabeça do povo, né? Não era fácil a responsabilidade dele, não, bicho. Não foi fácil ser Pedro nesse momento, né? Com certeza. E aí, assim, né? Pô, ele ouviu, né? O que o texto dá a entender que ele ouviu, e aí ele vai responder, né? Falaram, questionaram e tal. E você lendo o texto, você percebe, se você lê, né, bem nas entrelinhas, você percebe que Pedro foi muito sábio ali, né? Imagino que o Espírito Santo deu uma força muito grande ali, uma ajuda grande para ele, porque para ele realmente, né, chegar, porque ele poderia talvez, sei lá, ser mais grosseiro, não, eu sou Pedro, pô, né? Sei o que eu tô fazendo, mas não. O que Pedro falou? Ele falou assim: olha, pessoal, é o seguinte, eu estava indo, e aí Deus me deu uma visão. E é aquele texto que muitos, né, bem conhecido aí, que desce lá um pano do céu, cheio de animais que eram considerados impuros para o judeu, né? E aí vem um anjo e fala assim: olha, mata e come, né? E aí ele fala: não, como assim? Jamais comeria, né? Esses alimentos impuros, não sei o quê. E aí a voz diz para ele o seguinte: olha, não chame de impuro aquilo que eu purifiquei, né? Então, e aí ele é, né, enviado aí até tal lugar, enfim, onde ele encontra o Cornélio. E aí o que ele fala é o seguinte, né, basicamente, falou assim: olha, eu fui para lá simplesmente porque eu atendi a uma visão divina, né? Quem vai questionar uma visão divina, né? Então, assim, na época, realmente era algo que estava acontecendo muito ali, então, se Pedro falou que viu, é porque ele viu mesmo, né? Não tinha muito o que questionar. Então, ele recebeu a direção e seguiu, né? Ele dá até uma ideia assim: o que eu poderia fazer além de simplesmente obedecer, né? E foi o que ele fez. E aí ele foi até aquela família, né, que era de incircuncisos, com uma orientação do Espírito Santo. E então é interessante que é o seguinte: o que fica, que a gente pode compreender aqui já desse ponto, né, é que Deus está dando a estratégia. Né? Primeira coisa, não é a estratégia de Pedro, é uma estratégia que está vindo de Deus, segundo a soberania dele. Ele falou assim: olha, é o seguinte, é para os gentios também, né? Não é só para vocês. Né? Então, assim, é para todo mundo, né? Para toda a humanidade. E aí ele mesmo, né, durante a fala dele, ele relembra uma fala de um ensinamento de Cristo, né, que ele fala, no texto ele fala assim, né: eu, Pedro, me lembrei da palavra do Senhor que disse: João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Por que ele está falando isso? Porque logo que eles se convertem ali, eles são cheios do Espírito Santo. O Espírito Santo visita aquele lugar, exatamente como aconteceu em Pentecostes, né? Então o que Pedro está falando? Olha, lembra o que aconteceu lá com a gente em Pentecostes? Está acontecendo com os gentios também. Olha Deus mostrando para a gente aqui que a gente tem que fazer.
E aí, né, ele, enfim, faz toda a defesa dele lá, e até no final, né, no versículo 17, ele fala assim, ó, se Deus lhes concedeu o mesmo dom que concedera a nós, quando cremos no Senhor Jesus, quem era eu para me opor a Deus? Então, assim, gente, né, é o que Deus está mostrando, então vamos lá, né, é para os gentios também. E é interessante que o texto diz que aqueles que estavam condenando, né, Pedro, logo no começo, se calaram e glorificaram a Deus. Né? O versículo 18 fala, ó, se glorificaram a Deus. Então eles entenderam ali o que Deus estava fazendo, eles entenderam tudo que Deus levou Pedro a fazer, entenderam toda a história, toda a explicação de Pedro, e aí eles realmente mudaram de ideia, né, vamos dizer assim, e realmente glorificaram a Deus porque viram que Deus estava fazendo a obra dele ali. Helder, só fazer um comentário, né, que o Ale e o Adelson, eles falaram bastante sobre isso no episódio passado, que é justamente esse episódio do que está acontecendo, né? O 11 está explicando o que está acontecendo no 10, mas eu acho que vale a pena a gente reforçar, né, cara, que muitas vezes a gente, em 500 anos de história, de religião, de tradicionalismo, a gente faz isso com bastante frequência, né? Tipo, cara, Sim. não, para ir para o céu, para ser salvo, tem que ser evangélico, batista, da Convenção Batista Brasileira e de preferência de Vila Euro, né? Então, é lógico que a gente está brincando aqui, mas, cara, isso é muito comum, a gente olhar para outras religiões cristãs, outras denominações cristãs, como se nós mesmos fôssemos os detentores, né? Eu lembro um tempo atrás até de uma pequena discussão que eu participei, na época lá da Lava Jato, coisa e tal, e aí falaram que o Dalton, né, ele é batista, né, e uma pessoa de uma outra tradição cristã, evangélica, mas de outra tradição cristã, falou, não, a gente tem que orar por esses homens, porque parece, assim, que eles são de Deus, assim, são da Igreja Batista, tipo, não dá para ter certeza, tipo, o que ele queria dizer, não dá para ter certeza de ser tão crente assim, mas da Igreja Batista deve ter alguma coisinha, né? Então vamos orar. Não, e realmente, cara, isso acontece de todos os lados, né? Os não pentecostais acham dos tradicionais, os tradicionais acham dos pentecostais, e por aí vai nessa bagunça. Então, a gente precisa também fazer esse autoexame e ver o quanto que a gente está agindo dessa mesma forma, né? E querendo monopolizar a salvação que é da igreja, né? Próprio Jesus falou isso, né? No final do dia, quem vai fazer a separação entre joio e trigo é ele, é o semeador. A gente aqui é joio ou é trigo, mas isso não cabe a nós definirmos. Uhum. E aí, só um comentário rápido, né, sobre essa parte, para a gente já ir para a segunda parte aqui do capítulo 11, que é o seguinte, que o autor coloca aqui, né, no livro, falando sobre essa questão da simbologia da circuncisão, né? E aí ele faz menção de um texto de Colossenses, aqui, Colossenses 2, é um texto um pouco grande, então não vou ler todo ele agora, mas é basicamente Paulo falando sobre a circuncisão mesmo, no sentido que é o seguinte, olha, aquela circuncisão do povo judeu, que ela era um símbolo físico mesmo, né? Então o povo de Deus poderia ser identificado entre outros povos, porque todos os homens eram circuncidados. Na verdade, agora, ela é uma circuncisão que ela é do coração. Né? Então, assim, é a partir do seu coração que você agora é separado para Deus. Né? Então, assim, o seu símbolo tem que estar no seu coração. Né? A sua transformação de vida, que é a circuncisão agora, que realmente... E aí, ela tem que atingir todo mundo, né? Não é mais só os judeus, como a gente está vendo aqui, realmente é os gentios, enfim, todo mundo. Né? Então, que é sempre o que você percebe entre Novo Testamento e Velho Testamento. Né? Então, tudo no Novo Testamento que era ritualístico, visual e simbólico aponta para algo espiritual que se consumou em Cristo. Né? Então, a circuncisão é mais um desses símbolos. Né? E aí, o que acontece, pessoal? Você chega lá no versículo 19, e aí né, o autor ali, né, ele muda a história, ele retoma de um ponto que é logo após o apedrejamento de Estevão. Né? Tipo, você quer falar, Lucas? É que Lucas, né, o autor, ele está fazendo isso o tempo inteiro, né, no livro de Atos, e isso vai ficar muito comum a partir de agora, daqui para frente, vai acontecer no 12, ele muda completamente e ele volta um tempo atrás, e isso é um recurso, inclusive, que é utilizado até hoje, né, assim, que ele está contando uma narrativa, então ele está aqui numa linha histórica,
Ele termina essa linha histórica e aí ele volta para trás e pega, quando ele vai para outro núcleo, né? Se a gente estivesse falando de séries, de filmes, quando ele vai para outro núcleo do que ele estava falando antes, aí ele retoma da onde ele estava para continuar. E isso é um recurso que vai aparecer bastante daqui para frente. E é bem de roteiro de filme mesmo, né? Exato. Você tá vendo um negócio, o cara quer, nossa, onde que ele foi agora, né? Você fica tentando localizar. É bem por aí mesmo. E aí ele retoma aqui logo após o apedrejamento de Estevão, né, no versículo 19. E aí o que acontece ali? Ele fala que logo que teve o apedrejamento, houve uma dispersão dos discípulos que estavam naquele local. E a gente já viu em outros episódios que essas dispersões que estavam acontecendo ali, algo que talvez na cabeça deles inicialmente era algo ruim, porque eles estavam ali todos em comunidade, estavam sendo dispersos, na verdade era a estratégia de Deus para que o evangelho fosse crescendo cada vez mais rápido naquela região. Região. E aí o texto fala que eles perceberam muitos desses judeus chegando na Fenícia, em Chipre e Antioquia. E o que aconteceu? Eles chegaram lá e começaram também a pregar para outros judeus, mas já alguns deles ali começam a pregar para gentios também, né? Então fala ali no 20, fala, ó, homens de Chipre e de Cirene, que vindo da Antioquia também falaram aos helenitas, anunciando o Senhor Jesus. Então também eles começaram a pregar para os gentios e começou a haver também conversão dos gentios ali. E aí, até o autor aqui do livro, ele comenta que você percebe que ali a estratégia, vamos dizer assim, se é que se pode chamar de estratégia, do povo de Deus ali naqueles primeiros anos e durante aquelas dispersões, e enfim, tudo que estava acontecendo lá, era pura e simplesmente pregação do evangelho, e do evangelho que eles tinham aprendido até então. Galera, essa não era um pessoal que tinha ido para o seminário, que tinha anos de experiência e sabiam todas as formas e não sei o que, não, eles estavam falando do que eles estavam vivendo, do que eles tinham visto, do que os apóstolos tinham ensinado para eles. Então realmente foi algo que eles estavam cumprindo realmente a grande comissão de Jesus ali, né? E aí o que acontece, né? Começa a ter aquela conversão de gentios ali naquela região, e como eu comentei agora há pouco, né? A igreja de Jerusalém era o centro de operações, era o QG ali deles, e eles tiveram essas notícias. Eles falaram assim, nossa, tá tendo conversão de gentios lá. O que eles fizeram? Eles pegaram Barnabé e enviaram ali para a região. Falaram assim, ó, vai lá ver o que está acontecendo, né? Vai lá e vê o que se passa naquele lugar. E o texto diz que quando Barnabé chega, ele fala que ele viu a graça de Deus e se alegrou e exortou a todos a permanecerem fiéis ao Senhor no confirme propósito. Então ele falou assim, caraca, que show, entendeu? É isso mesmo, permaneçam firmes, continuem pregando, sirvam ao Senhor. Então assim, ele ficou realmente muito feliz com o que estava acontecendo naquela região. Provavelmente já estava também muito fruto daquele discurso de Pedro, né, que realmente mostrou a estratégia de Deus de realmente alcançar os gentios de todas as nações, né? E aí uma coisa que o texto mostra também que é o seguinte, Barnabé não foi lá, só viu o que estava acontecendo e beleza, né? Então ele resolveu ficar no local e começar a discipular aquelas pessoas, né? Porque ele até menciona aqui que é o seguinte, a questão não era simplesmente a pregação, né? A questão não era simplesmente a conversão, mas a questão era formar discípulos, né? E o que é formar discípulos? Formar discípulos é você ensinar as pessoas como é que elas obedecem a Deus, como é que elas são realmente obedientes, de fato, a Deus, né? Tem muito a ver com obediência, você se tornar discípulo, né? E aí, tem 3 fatos que é interessante a gente mencionar, que a gente tem em conta aqui nesse momento. Primeiro, é que para discipular essas pessoas que estavam se convertendo ali, Barnabé procurou mestres qualificados, né? Procurou pessoas que estavam já um pouco mais experimentadas do que todo mundo. Então, assim, não é que, né, um seja melhor que o outro, mas é questão realmente de ter mais vivência ali com o evangelho, de estar realmente mais preparado, ter estudado. Paulo deu aula, né, para aqueles mestres, e o próprio Barnabé, etc. Então, realmente ele foi atrás de pessoas que tivessem mais preparação para poder ali ajudar naquele discipulado. Entra muito a questão da vocação, né, Helder? Até que a gente já falou aqui exaustivamente no podcast, mas que sempre está voltando, porque é um tema que sempre volta no Evangelho, né? Então, eu acho que esse é um ponto muito importante, né, da questão de estar preparado, de fato, para cumprir aquilo que você precisa fazer, né? Sim. O segundo ponto, né, desses 3, é que o contexto onde esse discipulado acontecia, o texto diz que era na congregação dos santos, ou seja, na igreja local, né? Então, ele fala que Paulo e Barnabé ficou 1 ano lá, né, ensinando aquele pessoal dentro desse esquema discipulado, mas na igreja local, na igreja reunida. Ou seja,
o autor fala o seguinte: ó, não devemos jamais perder de vista que o principal contexto para o discipulado é a igreja reunida. Então, assim, sim, a gente tem que ter culto doméstico, sim, a gente tem que ter PG, sim, a gente tem que ter culto online, mas, assim, o discipulado, da forma realmente como a igreja primitiva ensinou, né, o ensino dos apóstolos, vamos dizer assim, é realmente com a igreja local reunida. Tá? Então, assim, não tem essa de desigrejar e nada do tipo, tá bom? E sabe o que é legal, cara? Assim, a gente está vendo em Atos um olhar que eu nunca tinha tido. Eu já li Atos algumas vezes, mas eu nunca tinha tido esse olhar. É para quantidade de milagres que estão acontecendo. E até o Alexandre e a Adelson, se eu não me engano, no episódio passado, e você e a Mari também, acho que em uns episódios passados, falaram um pouco da questão dos milagres, que eles eram importantes para... Porque o Evangelho, porque o Novo Testamento estava sendo escrito, então para que a gente cresce, né? Era importante ter esses milagres, mas mesmo estando nesse período tão ativo, digamos assim, de coisas maravilhosas, de coisas espetaculares, em nenhum momento, nem na própria conversão de Paulo, não foi algo assim que Deus implantou o conhecimento na cabeça do cara. Nunca foi algo espetacular, miraculoso. Sempre foi o discipulado pessoal. E esse foi o grande mandamento de Cristo, né? A responsabilidade de discipular pessoas é nossa. Vai, agora vocês vão e vão fazer discípulos. Toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. Tá lá no capítulo 1, no primeiro episódio dessa série. Então, isso é uma coisa que eu acho que fala muito pra gente hoje. Precisa falar, né? A nossa responsabilidade em fazer discípulos nesse mundo caótico, nesse mundo tenebroso, para usar o livro do Tim LaHaye, é nossa, cara. Não adianta a gente pensar que o Espírito Santo vai... a gente clama por avivamento, por isso, por aquilo. Cara, o Espírito Santo não vai descer e fazer aquilo que a gente tem que fazer. Eu tô estudando também aqui paralelamente o capítulo da ressurreição de Lázaro, que eu vou pregar sobre isso. E Jesus, em todo momento, assim, ele fala que vai fazer o milagre, coisa e tal, mas ele não faz aquilo que é pra gente fazer. Ele sempre tá mandando as pessoas fazerem aquilo que eles têm que fazer, e aquilo que é milagre, deixa que ele toca, né? Deixa que aquilo que é parte do impossível, deixa com ele. É a mesma coisa a gente no discipulado, cara. A gente precisa tomar de verdade isso pra gente e encarar como uma responsabilidade de vida, né? Fazer discípulos. Isso aí. E, finalmente, o terceiro ponto, né, que o autor destaca aqui é o quanto Paulo e Barnabé foram pacientes e dedicados em, como eu mencionei agora, ficar 1 ano ali. Né? Então, assim, o que isso mostra? Que discipulado é algo, né, até como um gancho do que o Lucas falou, é algo que é com o tempo, é algo que não é do dia para a noite. O Espírito Santo não vem e coloca na sua cabeça, no estalar de dedos, todo o conhecimento de Deus e tudo o que você precisa para ser o melhor servo. Não. O discipulado é algo que realmente vai acontecendo e exige dedicação, exige tempo, exige paciência. E aí uma nota interessante aqui é que o Lucas ele faz questão de colocar aqui no texto, aqui no versículo 26, falando que pela primeira vez os cristãos são chamados de cristãos, né, onde ocorre ali. E até o autor coloca aqui algumas coisas do porquê que ele fez isso, talvez até para satisfazer a nossa curiosidade, né, de onde surgiu isso, então o Lucas deixou lá no texto. Mas é uma coisa interessante que cristão ali significa leais a Cristo, mas era algo pejorativo, né? Era algo que os outros povos falavam realmente zoando, né, o povo de Deus ali. E é interessante que a igreja, em momento algum, ela recusou, falou assim, não, eu sou leal a Cristo mesmo, né? Sou isso aí que você está me chamando, é a gente mesmo, a gente é leal a Cristo. Então é um registro histórico interessante. E aí, finalizando já essa parte, até porque eu já falei bastante, tem a parte do Lucas ainda, que é o seguinte, o texto finaliza mencionando uma profecia, né, de um profeta ali, né, chamado Ágabo, né? É interessante que ali não tem mais muito profeta no Novo Testamento, mas ali tinha alguns ainda, e fala o seguinte, né, que esse tal desse Ágabo fala, levantou-se e pelo Espírito predisse que haveria uma grande fome em todo o mundo, ali no 28. E historicamente é confirmado que houve realmente uma fome muito grande naquela região ali, na verdade vários episódios de fome naquela região. E aí o que acontece? Que quando os discípulos ouviram essa profecia, a primeira coisa que eles fizeram foi assim, não, vamos enviar ajuda. Né? Então se juntaram ali no versículo 29 fala, e enviaram ajuda ali para aquele povo que iria passar fome já. Então o que a igreja está mostrando ali? Que mais do que
ensinar, mais do que proclamar, mais do que levar a palavra, fazer. Não, eles também viviam ali a generosidade daquele que Jesus tinha ensinado realmente, tinha mandado que eles vivessem como povo de Deus, que também seria o sinal do amor, né, entre eles. Então, aquela igreja que estava começando ali, ela ensina muito para a gente também, de olhar para dentro do corpo, para aqueles que estão próximos e já tomar uma ação com aqueles que precisam de ajuda, né? Então, assim, não esperar que venha um sinal divino, né, para fazer, porque o sinal já foi dado, né? E eu queria finalizar só com uma frase que ele coloca, achei bem interessante, ele fala o seguinte, ó: como os reformadores gostavam de dizer, a fé por si só salva, mas a fé salvadora nunca aparece por si só. Então, acho que aquela igreja estava vivendo bem esse momento mesmo. É verdade, cara. Tem muita coisa no capítulo 11, né, que a gente pode aprender. E o capítulo 12, ele é não um contraponto, né? Eu ia usar a palavra errada, mas assim, o 12 ele é mais curtinho mesmo, são só 25 versículos. E aí o capítulo 12, ele muda de novo completamente de rota, assim. Lucas está mais uma vez dando esse salto aí que a gente acabou de comentar, e ele sai de Antioquia, né? Tá lá em Antioquia com Ágabo, Barnabé, Paulo, e aí ele dá um salto temporal e ele vai para Jerusalém de volta. Então volta lá para o QG de operações. E o que está acontecendo nesse momento específico do capítulo 12, que é algo muito bacana, um capítulo muito importante, inclusive para o livro. Ele é um capítulo bastante político, porque ele vai falar bastante a respeito de Herodes. E o que Herodes aqui, o Herodes que a gente está falando é Herodes Agripa, tá, gente? Só lembrando, o Herodes Agripa, ele é neto do Herodes Antipas, que foi aquele que perseguiu as criancinhas quando Jesus nasceu, né? Então, a gente está falando desse Herodes, que é um cara que assume o poder, que assume o reinado da Judéia por volta de 37, 38, então assim, um pouco depois da morte e ressurreição de Cristo. E aí, esse cara, ele retoma, digamos assim, a perseguição dos judeus, dos cristãos, desculpa, ele retoma a perseguição dos cristãos, e agora muito impulsionado não só pela liderança judaica, que era o que estava acontecendo lá atrás, quando a gente viu a questão de Paulo e tudo mais, de Estevão, lá nos capítulos 7, 8 e 9, mas agora parece que já virou uma coisa corporativa. Aquele momento em que a igreja estava nas graças do povo, parece que agora já não está mais. E muito provavelmente a gente pode deduzir que isso veio justamente por conta da adesão dos gentios à igreja primitiva. Então, por todo esse movimento que a gente falou, que a gente discutiu no capítulo 11, é muito provável que os judeus que eram, digamos assim, até estavam, né, como o próprio texto diz, os cristãos estavam na graça ali dos judeus, no templo, aquilo já tinha virado uma versão só para reforçar a ideia de como era separado. Então, Herodes, ele começa o capítulo 12 dizendo que Herodes Agripa, ele pega o apóstolo João, para quem está assistindo The Chosen, né, que o Helder e eu validamos aí, assistam o seriado The Chosen, que conta a história, né, dos discípulos de Jesus, é o Tiagão, é o que eles chamam lá de Big James, né, é o Tiago, irmão de João, filho de Zebedeu. Aquele Tiago, que não aparece mais aqui no relato de Atos, ele estava fazendo alguma coisa muito importante que a gente não sabe o que, mas ele estava pregando o evangelho, tanto é que ele foi morto por Herodes, e ele foi morto a fio de espada, que remete a gente a uma das leis lá do Deuteronômio, que diz que aquele que pregar, aquele que divulgar outros deuses dentro do povo de Jerusalém, dentro dos judeus, na verdade, né, lá em Deuteronômio, ele deve morrer a fio de espada. Então, Tiago, ele recebeu essa punição, ele é morto a fio de espada, e a perseguição na igreja está começando a rolar. E a morte do apóstolo Tiago, ela teve uma ótima repercussão entre os judeus. E politicamente, era muito importante para que Herodes Agripa ele fosse cada vez mais um governante que estivesse nas graças do povo judeu. Então ele percebeu aquilo, ele já tinha uma estratégia política para ganhar a Judéia, porque a Judéia, vocês lembram, né? Desde a época de Jesus, a Judéia ela estava fomentando, esperando o Messias, ela queria a revolução. Era um foco muito perigoso para o Império Romano naquela época. E você ter um rei, né, um Herodes, que tivesse
digamos assim, um bom índice de aceitação do povo era bem importante. Então ele tinha se mudado, ele dizia que ele era judeu, ele ia ao templo todos os dias, ele era filho de uma judia, então ele tinha essa prerrogativa de se dizer judeu, ele ia ao templo, ele lia a Torá, ele fazia toda uma maquiagem para cair nas graças do povo. E quando ele viu que a repercussão foi positiva da morte de Tiago, ele falou, cara, é isso, a gente precisa matar os líderes, porque aí eu ganho o povo completamente. E aí quem que vai? Quem que é o foco? Pedro. Ele pega o apóstolo Pedro e prende. Pra vocês terem ideia, é bem na época ali da festa dos pães, bem chegando perto da Páscoa, é muito próximo o relato de Lucas aqui nesse capítulo, do relato que Lucas faz no seu evangelho da própria morte de Cristo, né? Então está acontecendo mais ou menos no mesmo período, e a ideia, muito provavelmente, de Herodes era fazer exatamente igual, inclusive para fazer essa alusão. E aí o que Herodes faz? Ele prende e coloca 4 destacamentos de 4 soldados para guardarem Pedro. Eles acorrentam Pedro e colocam 16 soldados romanos para guardarem Pedro. Então, cara, era impossível alguma coisa acontecer dali. A sentença de morte de Pedro estava praticamente dada. E o que o texto nos diz é que a igreja, ela não foi pensar numa estratégia, não foi pensar em como a gente faz para se proteger daqueles que nos perseguem, eles não foram usar de poder político, eles foram orar. A igreja, ela se reúne na casa de uma mulher que é a mãe de João Marcos, que é aquele que escreveu, né, o Evangelho de Marcos, que a gente tem a série, inclusive, no começo do ano, e aqui a gente já vê a ligação de Pedro com João Marcos, né, lá quando a gente fez a série O Filho, a gente falou que Pedro, o Evangelho de Marcos basicamente era o Evangelho de Pedro, né, porque é muito a ótica de Pedro, e aqui a gente já vê essa relação acontecendo. Na casa dessa mulher, a igreja se reúne, a igreja ora, começa a buscar e pedir intervenção divina. E aí, lógico, né, o Espírito Santo agindo, né, agindo o Espírito Santo, quem impedirá, simplesmente Pedro recebe a visão de um anjo que abre os grilhões daquelas correntes, ninguém está vendo nada, eles começam aí, o portão se abre automaticamente, então o primeiro portão automático da história foi Pedro, que visualizou, e cara, não era um portãozinho, era um portão de uma fortaleza romana, era um portão pesado para fins bélicos, né? Então, assim, aquele portão se abre, Pedro vai, quando ele percebe que ele, na cabeça dele, era uma visão, ele tinha tido uma visão um tempo atrás de um lençol com comida, né? Então ele falou, eu devo estar tendo uma visão aqui, mas quando ele se dá por si, ele fala, eu tô no meio da rua, eu tava preso, e aí o que eu faço? Ele vai para casa. E eu achei muito legal isso, é um comentário besta, mas eu achei muito legal. Porque Pedro, ele acha que os irmãos estão orando por ele na casa da mãe de João Marcos. E realmente a igreja estava orando na casa da mãe de João Marcos por ele. Eu acho que ia ser muito decepcionante se ele tivesse hoje em dia, né, nos dias de hoje, que a gente fala, putz, será que aquelas pessoas estão orando por mim? E geralmente não estão, né? Então eu acho que se ele chegasse lá e não tivesse ninguém orando, a galera estivesse dormindo, sei lá, ia ser bem decepcionante. Mas não foi o que aconteceu. Ele chega, bate na porta, uma empregada vai lá atender, chamada Rod, e aí quando ela atende, ela ouve a voz de Pedro, ela nem acredita, e ela sai correndo e deixa ele lá fora. Ela sai correndo lá para falar, gente, é Pedro que está na porta. E aí, o que a igreja faz? O que a gente faz quando a gente pede para que Deus responda uma oração muito improvável de ser respondida? A gente não acredita, né? Quando Deus faz. A igreja simplesmente fala, ela tá louca, não, chama inclusive a menina de louca, coitada. E daí depois que alguém começa, ela tá tão insistente, eles falam, deve ser então o espírito de Pedro, ou seja, eles já acham o fantasma, né, em algumas traduções. Acham que ele já morreu, já mataram, e foi o corpo glorificado que nem Jesus apareceu, eles acharam que era isso. E daí, quando realmente eles veem Pedro, eles percebem a grandeza do poder de Deus, glorificam o nome de Cristo Jesus, né, que fez tudo aquilo, todo aquele espetáculo maravilhoso. E é um negócio muito louco da gente pensar, né? E eu acho que aqui fica uma dessas lições pra gente, né, de quanto que a gente busca a Deus, quanto que a gente pede para que Ele faça as coisas, e aí a gente muitas vezes não está atento àquilo que Ele está fazendo, a como Ele está fazendo e como que vai ser isso, né? A gente simplesmente pede, mas vai seguindo a nossa vida como se fosse
de forma natural, sem lembrar que a gente tem um Deus sobrenatural, né? É interessante, Lucas, que você vê assim lá, que teve 16 soldados romanos ali fazendo a guarda, né? Eles não estavam com medo do Pedro em si fugir, né? Ah, nossa, ele já era idoso já nessa época, né? Pedro já não era mais, né, um jovenzinho. Na verdade, o medo do Império Romano ali é que os judeus, né, os novos cristãos viessem, né, enfim, formassem ali uma milícia e viessem resgatar Pedro. Então, por isso que tinha tamanho poderio romano ali, que era o maior exército da época, né? Então, realmente, só uma ação divina, né, como aqui aconteceu mesmo, para fazer, né, o cara simplesmente aparecer na porta de casa, bater e falar, oi, voltei. Exato, cara. E já que você tocou nesse ponto, eu fico me perguntando, sabe, tipo, nos dias de hoje, quão preocupados a Igreja Evangélica Brasileira está super aliada ao poder político. E, cara, aqui a gente vê exatamente isso, assim, não é nem para estar aliado e nem para ir contra, né? Tipo, não é nem um lado nem o outro, não precisa ir lá pedir para Herodes libertar, é outra coisa. A gente não está nem de um lado de outro, a gente está de fora, né? É do alto que vem a nossa resposta. Então, isso é muito bacana, né? E aí, cara, imagina, né? Depois de tudo isso, Herodes tinha certeza absoluta que agora a estratégia política dele estava resolvida, porque era com Pedro que ele ia ganhar de vez ali o apoio, né, da Judéia. E Pedro não está mais lá, então, o bicho fica doido, ele fica enfurecido, ele manda matar os 16 soldados que estavam ali, ele manda procurar em todo lugar, ninguém acha Pedro. E aí a gente percebe que o quanto e é legal, assim, esse é um... Eu mudei totalmente a minha linha de raciocínio, né? Mas tudo bem. É legal esse capítulo porque ele é um capítulo muito histórico, então ele dá uma validade para o relato de Lucas muito significativo do ponto de vista até científico, né? A gente pode comparar os relatos históricos de Lucas aqui no livro de Atos com alguns relatos históricos da época, Flávio Josefo, que é o grande historiador dos judeus ali do primeiro século, e essa questão que ele traz dos movimentos de Herodes, todos eles são validados por outros historiadores da época. Então isso traz um relato muito importante, né, assim, histórico de tudo isso. E essa questão é atestada historicamente que Herodes ele fica tão ensandecido, tão assim, foge tanto da estratégia política dele, não ter mais ali Pedro, que ele, depois de um tempo, quando ele percebeu que não ia encontrar mais, ele inclusive se muda de Jerusalém com toda a sua comitiva, ele muda o centro do poder de Jerusalém para Cesareia. Cesareia, o próprio nome já diz, é a cidade de César. Então ele muda o foco do seu destacamento político. E aí ele, inclusive, faz um comentário que Lucas ele não para nessa história, mas ele conta um pouquinho mais a respeito de Herodes. Mas você quer falar alguma coisa, Eldo? Não, eu estava falando, eu lembrei aqui, né, cara? Tem um filme, eu não sei se é na Netflix ou se é no Prime, acho que é na Netflix, que chama Paulo, Apóstolo de Cristo. É na Netflix. Netflix, né? Galera, se você está ouvindo, você não assistiu, assista. Porque ele se passa exatamente nesse momento histórico que o Lucas está comentando agora. Então você vai ter ali uma ideia de como que era a perseguição. Tipo, eles chamam de as velas romanas. Velas romanas eram cristãos sendo queimados nas ruas. Mostra exatamente esse momento da prisão. Enfim, todo esse momento histórico que o Lucas está comentando tem esse filme. Então se você não assistiu, fica a dica aí que é bem legal. Vale muito a pena mesmo. Mas então Herodes está nesse momento, ele muda para Cesareia, e aí lá na Cesareia, e isso Lucas só pincela esse ponto, e Flávio José que conta mais a história, né? Ele cria os Jogos de Cesareia, como se fossem os Jogos Olímpicos, para ser uma homenagem a César. E nesses Jogos Olímpicos, as cidades de Tiro e Sidom, elas tinham a antipatia de Herodes. E elas buscam uma forma de conseguir poder político junto a um dos assessores de Herodes para receber o perdão dele. Então, assim, eles, tanto Tiro como Sidom são cidades marítimas, então eles dependem da agricultura de outros povos, e eles estavam começando a passar fome porque o Herodes estava dificultando a coisa. E aí o texto conta isso pra gente, né, que no dia, no fechamento desses grandes jogos, que ele vai dar o perdão para Tiro e Sidom,
ele, Herodes, ele se veste todo de forma toda dourada, assim, e ele fala imponentemente, e as pessoas começam a dizer, as pessoas de Tiro e Sidom começam a dar glória a ele, e a dizer, será que ele não é um Deus? Ele fala como Deus. E aí o próprio Deus, olhando para Herodes, ele que está ganhando, que está recebendo a glória, né, a glória que deveria ser dada a Deus, ele está recebendo como homem, e ele começa a achar que ele realmente é Deus, que ele é todo poderoso, que ele é algo muito comum, né, em geral, das lideranças do Antigo Testamento e até do Novo. E aí vem uma doença sobre ele e ele morre muito rapidamente, comido por vermes. E aí chega a ser até macabro isso, né? Por que Lucas precisa dar esses detalhes? Lucas, quando vai destacar as mortes, ele é bem detalhista, né? Igual ele falou lá de nada, né? Ananias e Safira, o apedrejamento de Estevão. E aqui, mais uma vez, ele fala que ele é morto coberto de vermes. E aí a gente fala, caramba, né? O quão importante é a glória ser dada a Deus, né? Enquanto Deus não divide a sua glória com ninguém. Então, aquele que começa o capítulo 12 perseguindo os cristãos, matando um dos apóstolos de Cristo, ele termina morto por vermes. Lembrando, né, que isso está acontecendo o tempo inteiro em Atos, a conversão de Paulo é um grande exemplo disso, né? De quando você persegue a igreja, você está perseguindo o próprio Cristo, né? O próprio Cristo diz, Saulo, Saulo, por que você me persegue? Mas Paulo está perseguindo os cristãos. Então, esse cara que está perseguindo a Cristo, ele morre dessa forma. E aí eu queria, para finalizar o capítulo 12, eu queria ler uma citação do John Stott, falando sobre esse ponto aqui de Herodes. Ele fala exatamente isso. Ó. No início do capítulo, Herodes está ensandecido, prende e persegue. No final, ele próprio é ferido e morre. O capítulo começou com Tiago morto, Pedro na prisão e Herodes triunfando. Termina com Herodes morto, Pedro livre e a palavra de Deus triunfando. Assim é o poder de Deus para derrubar planos hostis dos seres humanos e, no lugar deles, estabelecer os seus próprios desígnios. Então, que isso fique de lição para a gente, né? Nada sai do controle de Deus. Deus não recebe prejuízo, não sofre prejuízo. Ele continua sendo Deus e ele cuida de tudo. A gente pode descansar e ficar tranquilo que ele está à frente de todas as coisas. É isso, né, Helder? Tem algum comentário, cara? Nada, cara. Depois de Stott eu fico quietinho. Exatamente. Eu também. Então é isso, gente. A gente passou aí por 2 capítulos bastante importantes, significativos, e a partir do capítulo da semana que vem, o foco vai sair de Jerusalém, vai para Antioquia de vez, e aí a gente vai ver muito mais a ação do apóstolo Paulo, né, as 3 viagens missionárias, enfim, tudo que o apóstolo Paulo fez. Então, para aqueles que estavam ansiosos por entrarmos aí mais a fundo na vida de Paulo, vai começar agora. Tem sido uma jornada muito bacana, espero que vocês estejam acompanhando. Divulguem para aqueles, se você está gostando, divulgue. Quanto mais pessoas ouvindo, sendo abençoadas pela palavra de Deus, a gente acredita que cada vez mais o Espírito Santo vai tocando no coração das pessoas. Então, aproveite essa ferramenta que a gente tem aqui do podcast, seja em vídeo no YouTube, seja em áudio, compartilhe e vai lendo o livro de Atos, que eu tenho certeza que você vai ser muito abençoado, gente. Bom, gente, muito obrigado por ter acompanhado com a gente até aqui. Um bom resto de semana aí, quando você estiver ouvindo, que Deus te abençoe e vem com a gente na próxima semana que vai continuar sendo bênção. Valeu, gente, até mais. Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Até a próxima. Tchau, tchau.